Hoje nós estaríamos com um programa diferenciado, muito bom. Nós vamos estar falando de jovens, o que rola no mundo deles, o que acontece hoje na internet, o que eles fazem para se divertir, quais os medos, as inseguranças, quais as dificuldades que eles têm entre espiritualidade e mediunidade. Qual é a curiosidade? O que acontece ali? E, para isso, estamos trazendo um jovem para falar sobre isso. E vai ser muito bom. Participe, fique ligado. Sábado, às 19 horas, aqui na TV Mundo Maior. E não esqueça de nos enviar pelo WhatsApp a sua história. Qual é a sua dificuldade? Qual é a sua emoção necessária para ser reconstituída? Então, tá aí. Olha lá, anote. 21 967 573999. E estaremos juntinhos lá. Hoje nós estamos aqui com um convidado querido, um convidado especial para um programa diferente, um programa especial. Exatamente. Nós estamos aqui com Carlinhos Assis. Ele é empresário da tecnologia e é coordenador do Grupo Jovem do Seja Barra. Seja bem-vindo, Carlinhos, vulgo Zangão. Bom, prazer estar aqui com vocês mais uma vez. É sempre muito contente e alegre de poder estar aqui participando e recebendo tantas bênçãos aí desde 2010 aqui com vocês. Puxa vida, passa rápido, né? Passa, eu tinha cabelo ainda, quando eu entrei no Seja ainda tinha cabelo. Ah, meu Deus. Hoje nós vamos contar uma história de Fernanda. Ela é moradora de Moema, São Paulo. Tem uma filha chamada Emanuela. A filha está com 15 anos e ela diz que a filha está se sentindo estranha, porque ela começa a sentir arrepios. Tem ambientes que ela vai, que ela frequenta, e ela se sente muito mal e sente arrepios e ouve vozes, né? E ela diz que ela se sente extremamente constrangida de falar isso com os seus amigos, porque eles não entendem, não compreendem quando ela diz que ela está ouvindo vozes, que ela está sentindo determinadas coisas. A mãe dela, de 38 anos, Fernanda, a levou a um centro espírita em São Paulo. E aí ela disse que a filha não gostou, que a filha não quer ir, porque parece um lugar muito sério, muito idoso, né? Vamos colocar assim. Então, ela disse que a filha gostaria muito de saber sobre mediunidade, espiritualidade nos jovens, né? Em jovens. Então, vamos ver aqui, o coordenador do Grupo Jovem, o que é que a gente vai falar sobre, porque isso é um papo papá, cabeça. É isso aí. É complicado, né, Zangão? Bastante complicado, mas antes de entrar no tema, eu já fiquei bastante contente porque eu nasci em Moema. Eu sou paulista, né? Vim para cá com 10 anos. Ah, toca aqui também, sou paulista. Aqui, 2 paulistas no Rio. E como nada acontece por acaso, mais uma sincronicidade, escutar essa história aí de uma moradora de Moema toca aqui no meu coração, porque é um bairro que eu gosto muito. Eu também. Um bairro maravilhoso. Bom, falar de mediunidade com a Iracy fica um pouco mais fácil, porque ela tem muito conhecimento experimental. Mas falar de centro espírita e da importância, né, dos jovens no centro espírita, eu tenho muito entusiasmo sobre esse tema, e é muito importante, porque de geração em geração muda-se muito os padrões. Muito. Eu sou de uma geração que escutava muitos padrões, assim, não pode sentir medo, não pode sentir raiva, você não pode sentir ciúmes.
E hoje, quando eu converso com jovens aí de 15 anos, já mudou um pouco essa cultura dentro dos colégios e os pais deles já costumam falar um pouco sobre emoções. Então, a gente já vê que muda completamente o cenário da minha juventude para a juventude atual. Então, é Exato. um exercício bastante difícil. Toda vez que eu venho para o SEJA, né, para estar ajudando na coordenação dos jovens, eu tento relembrar bastante sobre a minha infância, sobre os meus conflitos e tudo mais, para poder me assemelhar. Mas a gente também está passando esse ano, graças a Deus, por uma renovação. Tem muitos jovens entrando no SEJA esse ano, com bastante atividades. Eles se reuniram esse sábado. Sábado que vem vai ter agora a equipe do Grupo Jovem na festa junina. Então, ver essa renovação, né? Eu que comecei há 10 anos atrás e ver que está se renovando, com bastante jovens aí participando, né, e engajando dentro do Centro Espírita, me deixa muito feliz. Como é que funciona esse negócio quando chega um jovem no grupo lá, dos seus 14, 15 anos, 13 e tal, e quer saber de espiritismo? O que, que é esse negócio? É muito chato? É coisa estranha? É coisa que dá medo? Como é que eles interagem nesse momento? Bom, legal. Cara, eu acho que assim, uma das coisas mais importantes e mais difíceis assim para mim assim é passar para eles de uma forma que eles consigam assimilar o conhecimento, né, e executar, né, levar de uma forma prática para o dia a dia deles, seja no colégio, seja no Enem, né, nas dificuldades do jovem, que é o Enem, é a primeira paixão, né, o primeiro amor, tem É. aquele medo, né? aquela insegurança. Então, relembrar dessas questões e tudo mais, e mostrar para eles que todos os ensinamentos que Kardec, Chico Xavier, Nice da Silveira trazem para a gente, eles podem ser aplicados no nosso dia a dia. Graças a Deus, assim, o nosso centro ele é muito focado no estudo, né? na parte mais de educação, e a gente tenta levar para o lado prático, né? Como que vocês conseguem implementar esses conhecimentos, esses aprendizados no dia a dia deles? Isso é o foco principal hoje do Grupo Jovem, é levar para a vida prática. Então, a gente brinca que se esses ensinamentos não estiverem facilitando a vida deles, trazendo mais acomodação às dificuldades, é porque alguma coisa está errada. Ou o ensinamento não presta, mas isso a gente sabe que tem um valor imenso, porque tem Divaldo, tem Chico Xavier, tem diversos exemplos de pessoas que viveram os ensinamentos do Espiritismo que mostram que, de fato, a vida muda, a nossa existência no mundo muda com esses ensinamentos. Então, a gente acredita que o ensinamento é bom. Então, o outro item que pode ser que esteja dando problema é o facilitador, o instrutor. Então, ou eu não estou conseguindo passar direito, ou a Aninha, ou alguém do grupo jovem não está conseguindo passar direito os conhecimentos, ou o aluno está preguiçoso. A gente brinca, ou o jovem está preguiçoso. É um dos três. Mas, assim, é muito gratificante, porque a gente vê que, de fato, muitos jovens adquiriram muito conhecimento, levaram, multiplicaram e conseguiram viver uma vida com mais acomodação. Eles começaram a estudar, né, os livros de Joana, que é importante, os livros de Kardec, livros de Chico, livros que trazem mediunidade, enfim. E eles vão identificando aquilo na vida deles de uma certa forma que eles veem as coisas acontecendo, Com né? certeza. Esse ano, inclusive, a gente teve um evento de incorporação dentro de uma aula do Grupo Jovem, e isso é um evento relativamente raro. Eu só vi 2 vezes dentro aqui do centro e tudo mais, nesses 10 anos aqui de como frequentador e como um aluno, né, que eu estou sempre aprendendo também.
E eles conseguiram, né? A aula da semana passada foi sobre mediunidade. É um assunto que eles ficam muito entusiasmados, até porque os jovens, na sua grande maioria, tiveram alguma experiência de mediunidade na sua infância, lá na sua. Eles estão mais próximos, né, daquela idade em que eles viam alguma coisa, não entendiam, escutavam alguma coisa e não entendiam. Então é um assunto que eles têm uma fascinação muito grande. Inclusive, o pedido da semana passada foi a sua participação numa aula, então a Iraci vai trazer a mediunidade na prática. Eles ficam bastante entusiasmados e o conhecimento faz com que eles consigam acomodar e ter ferramentas e instrumentos para conseguirem ou bloquear, né, alguma influenciação negativa, ou ampliar uma influenciação positiva também, né, ter uma comunicação com os espíritos superiores, com seus anjos da guarda, para receber intuições e estarem mais em harmonia. Hoje em dia, o jovem, que não é diferente de antes, vive muito em bares, né? Sim. Só que hoje a intensidade é maior, não se sai sem estar com uma bebida qualquer. A gente vê quando a gente entra em postos de gasolina, farmácia, eles vão comprando coisas ali e, e são muito jovens. E eles sentem medo, eles sentem receio de sair, de beber, de fazer farra, seja lá, farra que eles fazem hoje, e se ligar a espíritos obsessores. Com certeza, e assim, na própria semana passada a gente teve, né, relatos e de alunos ali, de jovens falando, comentando de momentos que tiveram ali, né, na casa de uma das jovens do curso, em que estava tendo uma festinha, né, a resenha que eles falam e tudo mais, e estava-se com presença de drogas. E tiveram vários fatos que aconteceram lá, de um jovem quase cair da varanda e tudo mais, que com certeza eles estavam sendo influenciados por obsessores e tudo mais. Então, assim, o legal é que eles já conseguem ver na prática a existência de obsessor, começam a buscar, né, blindar, mudar os seus padrões, porque tem inúmeros fatores que podem levar um jovem ao uso de drogas. Às vezes é insegurança, às vezes é querer fazer parte de um pertencimento de um grupo e tudo mais. Então é um objetivo, né, de trazer maturidade, tanto emocional quanto espiritual, para que eles consigam ter uma menor influência para o uso dessas drogas e tudo mais, que acabam prejudicando muito eles, principalmente na idade que eles estão, de 15, 20 anos, que eles estão ainda na formação dos órgãos e tudo mais. Exato. É interessante porque o jovem hoje tem uma liberdade e usa de uma liberalidade muito ampla, diferente de alguns anos atrás, né? Então, eles saem, beijam todo mundo, fica para cá, fica para lá, começam a ter relação sexual já cedo, e eles não pensam, não entendem, não conseguem medir, né, as consequências, porque existem ligações que você desenvolve também do outro lado. Com certeza. Né? Com certeza. Isso é um tema que a gente trabalha bastante lá. A gente brinca, inclusive, que a gente não pode confundir liberdade com libertinagem. E todas essas relações, seja de droga ou seja relações sexuais, que hoje está muito presente na vida dos jovens, né? Houve uma mudança muito drástica, né, entre as nossas gerações e as gerações Sim. dos jovens de hoje. E aí, quando a gente mostra, né, com exemplos científicos e com os exemplos dos próprios ensinamentos espíritas, que é quando a gente mostra a quantidade de troca de energia e a quantidade de abertura que a gente dá para obsessores por causa do uso de drogas e por causa do uso das relações sexuais, das relações afetivas, sem um sentimento, sem amor, eles ficam completamente assustados. Eu lembro até hoje, assim, numa aula que estava muito cheia de jovens, eram mais de 30 jovens na aula,
e a gente estava mostrando as ligações energéticas, né, de uma relação sexual, tudo que você recebia, todas as informações que você passa, que você recebe numa relação sexual, os olhos assim dos jovens ficou assim super abertos assim, e você via assim claramente como alguns dos jovens que estavam ali presentes naquela turma estavam fazendo sim o uso indevido, né, da sua sexualidade, o uso indevido do seu corpo, né, para obter prazer e tudo mais, sem uma maturidade. Eu digo, eles não sabem o risco que eles estão passando. Então é muito interessante, é muito bom quando a gente tem uma casa como seja, que tem um grupo jovem presente e que acolhe, que eles continuam vindo e tudo mais. Isso é fruto deles mesmos, né, desse ecossistema que eles trocam, que possibilita que eles ficam na casa e não ficam com esse sentimento de que todo mundo é muito sério, todo mundo é muito sisudo e não tem liberdade. Não, pelo contrário. A gente tem muitos relatos dos jovens porque é um ambiente muito aberto. Então, eles falam mesmo, eles colocam as experiências deles, falam dos erros que eles cometeram para trazer também base de aprendizado para todos. Então, isso é muito legal. Isso é muito bacana, porque eles vêm geralmente trazido por um outro, Exatamente. né? E aquele outro traz um outro amigo, outro amigo, outro amigo, e é assim que eles vão se juntando. Não é por aquilo que os pais falam e fazem. Exatamente. Iraci matou a charada. E esse ano a gente tem aplicado muito o fato de eles mesmos estarem participando das aulas. Então, a gente teve esse mês, por exemplo, uma aula da Ana, que é uma trabalhadora aqui da casa também, e tem dinamizado as aulas. E no dia que ela foi dinamizar a primeira aula dela, vieram 5 amigas dela do colégio prestigiar e que não eram frequentadores do SEJ e tudo mais. E é o que a gente tenta passar para eles, né? Que eles acabam se tornando um ponto de luz, um ponto de conhecimento, que muito mais importante do que a hora que a gente passa se reunindo, refletindo e buscando conhecimento, é o exemplo que eles passam para os colegas dele, é o exemplo que eles passam da doutrina e que acabam, que é aquela frase, né? O exemplo arrasta. Então, assim, a gente está cada vez mais querendo colocar os jovens atuando nas salas de aulas, passando conhecimento, até porque a melhor forma de você aprender não é escutando, lendo um livro, assistindo uma aula, é você dando a aula. Porque aí você se prepara e fica com aquele conhecimento, tem que estudar e passa para poder passar. Então está muito legal o momento que a gente está vivendo, porque está cada dia vindo pessoas novas. Toda semana está tendo um jovem novo aqui na casa e que está sendo trazido pelos próprios participantes. É exatamente isso. Pelos amigos, né? Pelos amigos. E eles fazem grupos, enfim, eles vão interagindo. Não estudam nos mesmos locais, né? Nos mesmos colégios, e eles vão trazendo morador de prédio, vem... Como que apresenta quando, por exemplo, ali os pais não frequentam? Porque tem casos que são só os jovens mesmo, os pais não frequentam, não tem nada. Não, e é engraçado porque muitos vêm assim com o estigma de que na casa espírita as pessoas estão fazendo trabalhos, né, espirituais e tudo mais. E eu já parto de um princípio que eu gosto de falar assim, do SEJA, que é a casa que eu conheço, é que aqui eu brinco que 60% 50% é estudo, 40% é caridade e 10% é o lado místico e tudo mais que a gente tem aqui, né? E tudo. A gente tem o tratamento espiritual, tem trabalho de desobsessão que não é aberto para o público. Então, assim, a gente já tira um pouco essa ideia de que num centro espírita está só se fazendo trabalho. Então, o objetivo principal é o conhecimento e desenvolver, né, a caridade dentro das nossas vidas. Então, eles trazem amigos, seja do prédio, seja do colégio, onde eles mais se reúnem também, assim, onde eles mais formam grupos, são assim, no grupo de um esporte que eles fazem. Eu pratico vôlei, aí veio alguns amigos do vôlei e tudo mais. Trouxe meu colega do colégio, trouxe minha amiga do prédio. Então, essa relação é muito boa porque
um grande objetivo é a gente começar a fazer uma comunidade que ela esteja cada vez maior para abraçar pessoas e jovens que estejam unidos por um mesmo propósito. Então, porque é difícil, né? O mundo, ele é muito... ele hipnotiza a gente, né? Nossa, Ele muitas facilidades, né? exatamente. Muito atrativo. Muito atrativo e muita facilidade. A gente está vivendo um momento hoje que a gente tem muita facilidade dos jovens conseguirem, né? Seja uma droga, seja uma relação sexual, está muito promíscuo isso. Completamente. Algo que eu acho assim importante até, né, a gente colocar, é que eles vêm, os pais não são espíritas, não frequentam, não sabem nada sobre isso, e é o filho que veio para conhecer, para saber o que que é, enfim, porque tem algum interesse de alguma sensação ou de alguma resposta, ou buscar um esclarecimento, né? E isso é importante porque, a partir disso, eles levam para fora também. Perfeito. A gente já teve mais de um caso de que um jovem começou a frequentar o centro espírita e, assim, é muito engraçado porque eu acho que é uma coisa que existe, né, em todo ser humano. Quando ele gosta muito de alguma coisa, parece que ele quer multiplicar para todos os conhecidos, né? Quando a gente acaba gostando de uma É, doutrina, a gente quer passar para todo mundo, né? Quando alguma coisa te ajuda, você quer que ajude todo mundo. Então, o jovem, quando ele entra, quando ele se afiniza com o grupo, ele começa a adquirir o conhecimento, ele começa a se assimilar com a doutrina espírita, ele quer imputar essa doutrina para o pai, para o amigo, para o avô, para a avó. A gente já teve mais de um caso de jovem que trouxe os pais para casa aqui, para o Seja, que começou pelo jovem vindo aqui, frequentando o grupo jovem, e trouxe o pai, vó, tia, papagaio. Então a gente já teve isso mais de uma vez. É muito legal quando isso acontece, mas ao mesmo tempo a gente gosta muito de frisar que não é legal assim você querer forçar muito a vinda do seu pai. A gente sempre brinca o seguinte: vai pelo exemplo, vai pelos ensinamentos, começa a se comportar de uma maneira diferente dentro da sua casa, se coloca numa postura mais colaborativa, porque o que acontece muito também entre os jovens, né, dessa idade de 14, 15 anos, de querer se rebelar muito contra os pais, e não é esse o objetivo. O exato. objetivo é se aproximar. O amor ele é algo que aproxima a gente, né, não separa. E é importante uma casa espírita ter um local de acolhimento para o jovem, né? Porque geralmente chega numa palestra pública, são pessoas maduras, você olha, tem alguns jovens tal, mas o que é passado, o conteúdo, a forma que é passado, são para mais pessoas maduras, pessoas um pouco de vivência já. Então, acaba tendo ali é Uma barreira. uma barreira, um. Não, com certeza, assim, a gente vê, né, a sociedade ela está evoluindo muito rápido, né? Os jovens de hoje, a gente já brinca que eles são nativos da era digital, né? Eu me considero um imigrante da era digital, então, assim, na minha juventude eu não tinha computador quando eu tinha meus 10 anos, não tinha celular com meus 15 anos, então, a vida deles é completamente diferente, tanto que a gente teve, na época da pandemia, a gente teve uma adesão muito grande dos jovens ao encontro, né, online e tudo mais, porque para eles isso é muito fácil. Então a gente precisa tentar fazer uma imersão muito grande na vida deles para saber o que atrai eles também. Então isso é muito importante, né? O como que vai ser a dinâmica da aula. Então é muito importante, por exemplo, ter muitas dinâmicas, ter muitas coisas práticas, não ficar só num conteúdo teórico. Então a gente tem que se adaptar, a gente tem que conhecer um pouco da vida deles, imergir dentro do dia a dia deles, entender as questões, o que eles estão sofrendo, para poder se aproximar. E acaba que fica muito distante. Não é uma questão que é um problema de que
a pessoa mais madura não possa ter, não possa ser interessante para o jovem, mas é porque fica uma distância muito grande. Foi uma vida completamente diferente, né? Do jovem de hoje para uma Nossa, pessoa que viveu a sua juventude há 30, 40 anos atrás. exatamente. E embora tenham esses mesmos livros, os mesmos estudos, né, que são trazidos, que são sempre atualidade, mas eu acho que a forma de passar tem que ser um papo assim, que eles interajam. Falou tudo. Você leu meus pensamentos. Acho que formou aqui uma palavra exatamente. Eu acho que a grande beleza, assim, e a grande é muito importante dentro do grupo jovem a troca. Eles querem falar, eles anseiam para falar sobre as suas experiências e tudo mais. E normalmente a gente, quando também está na posição de instrutor, né, ou de mediador, a gente estudou, preparou aquela aula e aí, às vezes, a gente fica com muita ansiedade também para passar todo o conhecimento e quer despejar muita coisa e eles não absorvem. Eles precisam interagir, eles precisam participar. Esse, eu diria que é o maior segredo para todas as casas espíritas aí que possuem um grupo jovem. Interajam com os jovens, deixem eles falarem, deixem eles darem o exemplo da vida deles, deixem eles estudarem, passarem o que eles entenderam. E aí, depois, daí você começa uma dinamização. Então, hoje a gente tem tentado cada vez menos despejar muito conhecimento e cada vez mais interagir com eles e levar o ensinamento através dos exemplos deles. Porque eles mesmo vão se interessando cada vez mais, então eles vão buscar o conhecimento, né? Eles vão se interessar de ler e ver como que é. Não adianta você sentar com um grupo jovem e ficar no livro dos espíritos. Questão 98, agora 99, agora... É um exemplo, você falando aí das questões do Livro dos Espíritos, tem uma pergunta, né, que Kardec faz. O quanto que os espíritos nos influenciam? Aí os espíritos respondem, mais do que vocês imaginam. E aí a gente tenta passar e tudo mais, mas teve uma aula que a gente estava falando sobre esse tema, e aí um jovem falou assim, cara, que sinistro, tipo, quantas vezes eu já tive numa balada, numa noitada e tal, estava num barzinho, e eu já estava alegre, já tinha bebido, mas parecia que tinha uma voz ali, bebe mais umzinho, bebe mais uma saideira, bebe mais um choppzinho. E assim, foi um exemplo que veio do jovem e que, tipo, desenhou toda essa questão do Livro dos Espíritos para a gente ver o quanto que a gente é influenciado. E foi uma unanimidade, todo mundo assim meio que olhou, cara, eu acho que eu já senti isso, assim, tipo, de não estar querendo beber e meio que sentir, tipo, bebe mais uma, sabe? E aí é essa beleza de eles trazerem exemplos de que aconteceram com eles e que eles viveram e ficou completamente palpável aquele ensinamento. Porque eles se sentem pertencente, né, à situação, ao mundo. É diferente de você ir lá, ler, explicar somente, ou ler um livro, um romance. Eles precisam, hoje, eles precisam interagir, eles precisam trocar, eles precisam falar deles, se sentir pertencente, né? E a sensação de pertencimento é muito importante hoje, porque é aí que eles vão se estruturando, se fortalecendo. E dentro dos próprios lares, eles não têm, geralmente, a sensação de pertencimento, né? Os pais, eles ficam fechados dentro do quarto, para lá, para cá, e não há uma troca. Oi e tchau. Com certeza, assim, mudou muito, né, a sociedade. Eu lembro que quando eu era jovem, lá em casa, às vezes meu pai chegava tarde do trabalho, mas a gente tinha uma cultura de esperar o meu pai para a gente jantar todo mundo junto. Era muito comum que a gente não tinha televisão na hora do jantar, na hora do café da manhã, na hora do almoço. Era um momento para a gente trocar, se relacionar. E hoje é difícil, assim. Eu estava até há um pouco tempo atrás num restaurante
e eu estava com a minha esposa e eu vi o pai brigando com o filho, né? Sai do celular e tudo mais, vamos ficar agora aqui em família. Então, assim, hoje a disponibilidade de interação e informação é tão grande que está machucando um pouco a cabeça dos jovens também, porque eles ficam muito no telefone e os pais também. Então, é uma mensagem que a gente passa para os jovens também, de eles conseguirem se relacionar, estarem presentes no momento que eles conseguirem com os pais, porque é muito importante. E a gente faz até uma brincadeira com eles, que eles têm que se tornar, né, influenciadores, que hoje está na moda, né? Todo mundo quer ser um influenciador digital, e a gente brinca que falta influenciadores digitais do bem. Então, eles precisam ser influenciadores digitais do bem, e é muito engraçado que existe ali uma energia, uma potência latente, porque todos os movimentos que a gente faz aqui na casa de campanha de caridade, ou trabalho a gente vai fazer agora o trabalho da festa junina, né? A gente vai ter os nossos brinquedos dos jovens e tudo mais. Sempre quando a gente dá uma cutucadinha ali neles, eles fazem uma propagação muito grande. Então, quando a gente precisou arrecadar leite em pó, houve um movimento muito grande, mas uma coisa que eu percebo também é que eles precisam de uma alfinetada para sair da zona de conforto. Empurrãozinho, né? Exatamente, precisa sair da zona de conforto. Porque, embora os pais, tanto os pais quanto os filhos, os jovens, eles ficam na internet, no telefone, nas redes sociais o tempo inteiro, né? A gente vê pais que não olha no rosto do filho, senta todo mundo numa mesa redonda no restaurante e ninguém vê ninguém. Senta comendo, bota o telefone na frente, não sei o quê, e não para, né? E, embora todos eles estejam profundamente imersos na internet, nas redes sociais, mas eles estão vivenciando mundos completamente diferentes. Porque um não sabe o que acontece no mundo do outro. Os pais não sabem o que acontece no mundo jovem, onde ele está mergulhado, e o jovem também não vivencia aquilo que os pais vivem, que é um outro mundo à parte. Então, isso acaba gerando um distanciamento, né? Com certeza. Eu acho que assim, a gente está vivendo um momento assim que a tecnologia, né? Eu até como empresário desse ramo de tecnologia gosto muito, mas ao mesmo tempo que eu gosto muito, eu tenho um medo muito grande, porque assim, não só falando dessa proximidade, mas eu vou um ponto também anterior a essa questão da proximidade. Quando eu conversava com a minha avó, com o meu avô, quando eu me recordo da minha juventude, eu não escutava tantos relatos, seja dos amigos do meu pai, seja dos amigos dos meus avós e tudo mais. A quantidade de ansiedade que está hoje no mundo, a quantidade de insônia que se tem. Eu vejo jovens hoje com 15, 16 anos falando: Zangão, eu não estou conseguindo dormir direito. Eu acordo 4 horas da manhã, minha cabeça está acelerada. Falei, claro, é tanta informação que você recebe, é informação no outdoor, é na televisão, é no computador, é no celular. Hoje, estima-se que um jovem de 12 anos ele já recebeu a mesma quantidade de informação que um idoso de 70, 80 anos de uma geração passada. Então, hoje, esse distanciamento existe, é tanto bombardeio de informação, cada um vivendo no seu mundo, porque a internet ela é um mundo infinito. Exato. Ela está sempre sendo criado um novo conteúdo ali dentro, né? Se você tiver no Instagram, tiver no Facebook, tiver num Twitter, a todo segundo está sendo gerado uma nova informação, um novo conteúdo. Então, é um conteúdo infinito. E, assim, os interesses e as experiências são completamente diferentes do pai e do jovem, e eles estão completamente afastados de fato. Então, e aí gera também aquela reflexão que eu já falei anteriormente, da importância que a gente tem dentro do grupo jovem de promover uma aproximação entre os jovens e seus pais. Porque, assim, é óbvio, se você tem a oportunidade de estar com o seu pai, com a sua mãe, que te deu a vida, que te gerou, você poder se relacionar com ele é uma bênção. E muitas vezes a gente se distrai, e nessa distração o tempo passa, e quando a gente vê, muitas vezes
a gente não conhece nosso pai, não conhece nossa mãe e perdeu essa oportunidade. É importante, né, Zangão, eles terem essa oportunidade de interagir, de entender o que é espiritualidade e o que acontece na vida deles como jovem. Porque a mediunidade que acontece na vida de um adulto acontece na vida do jovem também. E o fato de procurar uma casa espírita e procurar dentro da casa espírita pelo grupo jovem é uma forma, é uma porta aberta de acolhimento. Com certeza. A mediunidade do jovem, normalmente ela é muito mais aflorada do que de uma pessoa mais madura. Então, essa porta, essa abertura, né, tanto de conhecimento quanto de experiências próximas, é muito positiva. Hoje, graças a Deus, já está muito mais fácil de falar sobre espiritismo do que 30, 40 anos atrás. É verdade. Então, assim, a gente já vê relatos que os jovens falam, poxa, falei aqui como é que foi essa experiência, a gente fez experiência de mediunidade dentro do grupo jovem e tudo mais, a gente levou para o colégio, eles ficaram super, super entusiasmados. Então, acho que é muito importante, eu acho que se a gente puder entender que esse trabalho que pode ser multiplicado em diversas casas espíritas e em diversos grupos jovens para levar essa acomodação, né, do ser emocional que a gente aliado com os conhecimentos espirituais, da mediunidade e de todo o conhecimento do Evangelho, é mostrar para eles que eles podem ser multiplicadores desse conhecimento, seja no seu lar, seja na sua escola, seja no seu grupo de esporte. Então, assim, a gente está vendo e a gente está contando, porque não adianta eu ou a Iraci chamar os jovens. Eles não vão vir por causa que a gente está chamando, e sim porque os próprios jovens estão se tornando influenciadores desse bem. Isso tem acontecido, mas é muito importante que a casa espírita dê essa liberdade para o jovem. Exatamente. Confie que eles estão ali num trabalho e deixe. É óbvio que tem que ter uma supervisão, mas quanto mais uma liberdade supervisionada acontecer, mais eles vão se engajando. Eu acho super importante, né, essa sua fala, pelo seguinte, quando eles têm liberdade e colocado nas mãos dele responsabilidade de também dar aula, de também fazer uma coisa, de fazer outra. Então, são jovens dando aulas para jovens, e não pessoas maduras, idosas, não sei o quê, e dando aula para jovem. O mundo não se encaixa. Eles já estão cansados, né? Porque no colégio é um adulto dando aula para eles. Então, também é uma forma também de eles terem uma experiência, né? Uma dinâmica completamente diferente do dia a dia deles, né? Porque onde que o jovem mais passa tempo? É dentro da escola. Então, ele já está se relacionando com uma pessoa mais madura, passando ensinamento para ele. O que ele não quer num centro espírita é essa experiência de novo. Então, é muito importante os jovens estarem dinamizando com outros jovens, óbvio que com uma supervisão, é óbvio que a doutrina ela tem que estar sendo ali preservada e tudo mais. Mas quando você vê um jovem dando aula para um outro jovem, o impacto é muito maior. Muito maior. É verdade mesmo. Que pena que está chegando ao final do nosso programa. Muita peninha, porque o bate-papo aqui com o Zangão está interessante. Zangão, em uma palavra, uma emoção para a Fernanda reconstruir com a Manuela. Coragem. Legal, bacana. Coragem a agir com o coração. Isso é importante. Ela tem que ter coragem de ir lá conhecer, ir lá buscar e bater na porta certa, né? Exatamente. E não desistir se na primeira porta bater e não tiver aquele grupo jovem, aquela sinergia, buscar outros, porque tem muitos centros espíritas fazendo esse trabalho com jovens, dando liberdade com responsabilidade. Com certeza. Zangão, obrigada pela sua presença no nosso programa. É uma alegria ter você aqui com a gente. Eu que agradeço. Fernanda, após todo esse bate-papo que nós tivemos com o Zangão, que trouxe esclarecimento, contando
de como é a funcionalidade dos jovens dentro da casa espírita, falando de mediunidade, falando de espiritualidade. Vamos ver o que a doutora Nise da Silveira tem a dizer a você. Ela diz assim: nas aproximações espirituais do aspecto bioemocional, a tristeza manifesta-se produzindo uma ampliação de hormônios, reduzindo inusitadamente a imunidade do indivíduo, expondo-o a induções obsessivas. As aproximações espirituais fazem com que o indivíduo registre as mesmas sensações que o espírito esteja sentindo. Existe uma sintonia entre o indivíduo e o espírito, e esse transmite ao indivíduo a angústia, a raiva, o medo, a melancolia, a solidão, os sentimentos confusos, doridos e revoltosos. Então, o jovem vai descobrindo que muitas das sensações que ele sente quando ele vai para os bares, quando ele sai com os amigos, enfim, vai para as inúmeras festas, ele tem sensações que ele vai começar a identificar que não são dele, porque ele está bem. E, de repente, ele começa a sentir algo que vem de fora, vem de terceiros. E isso é importante, eles começarem a identificar isso, que é algo que não faz parte dele, que não é ele que está sentindo, que aquilo está incomodando. Ele não quer beber e ele percebe que ele está sendo motivado a beber sem ter vontade de beber. Então, ele começa a identificar que aquilo não vem dele, aquilo é de outro. Então, não é dele, não pertence a ele. E ele vai aprender a lidar com isso, a não ser joguete nas mãos dos espíritos sofredores, onde ele vai estar sendo um canudo para os prazeres desses espíritos. Então, quando o jovem começa a entender isso, ele começa a observar a si mesmo das sensações que ele sente nos lugares que ele vai, como é que rola, começa a observar o outro também, o comportamento do outro, o que muda de repente. Opa, fulano estava assim, de repente parece que não era ele. Então, começa a identificar. E isso é extremamente importante, porque a partir daí ele começa a se aprofundar dentro do espiritismo, da mediunidade, descobrindo que não é algo estranho, que eles não são estranhos, que eles não são diferentes dos outros. Muito pelo contrário, eles sabem que aquilo acontece e eles vão aprender a lidar com isso, sem se sentir constrangido de falar com um amigo ou outro a sua percepção, a sua sensação naquele momento, um rompante de emoção diferente, sente uma raiva do nada e não tem motivo para sentir raiva daquele amigo que está ali do lado. Quer dizer, aí ele vai começar a perceber. É importante esse acolhimento dentro da casa espírita. Jovens acolhendo jovens. Aí sim fica perfeito. Então, se você quiser participar do nosso programa, mande a sua mensagem pelo WhatsApp 21 967 573999. E quem sabe no próximo sábado, às 19 horas, aqui na TV Mundo Maior, estaremos juntinhos, reconstruindo as suas emoções. Para que você tenha uma semana de paz, alegria, deixamos aqui um beijinho super carinhoso.